Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando um pouquinho as pessoas chegarem. No Instagram avisar quem tá chegando. Convido quem já entrou parar e respirar um pouquinho, sentir o corpo, sentir a respiração. Bom dia, Luquinha. Maria Lua, astrologia. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da primavera e desse processo de florescer. Como é que isso acontece dentro e fora de nós? Esperando um pouquinho a Milena chegar, que é quem vai conversar comigo hoje, minha parceira de trabalho e com quem eu tô organizando um evento lindo, que no final dessa live a gente vai contar um pouquinho mais. Deixa eu fixar aqui o título da live. A Milena chegou. Pronto. Chamando. Ai, gente, essas tecnologias. Não. Ué, cadê a Milena? Chegando. Oi, Bom dia! Ah, estamos aqui. bom dia, quantos Bom dia! desafios! Nossa! Ai, Muito ai, bom. Bom dia, gente, querida. bom Bom dia, dia. querida. Estão chegando aí. Estão chegando as pessoas. Acho que a gente vai seguindo com a nossa conversa. Espero que essa live fique gravada. A última que a gente fez do domingo, infelizmente, não conseguimos publicar, uma pena, porque foi muito rica. Mas a gente segue aqui na missão de trazer, de comunicar e de gerar reflexões também, né, Mi, sobre esse processo da natureza que somos. De Então, verdade, né, mãe? de verdade, como pessoas, seres humanos, aqui na batalha mesmo, né, para fazer as coisas acontecerem e para florescer. Eu queria começar lendo um poema que a minha mãe escreveu e que Uhul! tem a ver com o nosso tema. Então, vamos lá. Em Gaia, todos os seres se equivalem, que se equilibrem, se, equi, se equidistanciem da dor, se aproximem e se doem, se equiparem no amor. Então, esse poeminha traz um pouco essa reflexão do equilíbrio.
que é o que a gente vai trazer aqui, né, de conceito sobre o que é o equinócio de primavera, o que são os equinócios. Antes da gente começar a discorrer sobre o tema, para quem está chegando pela primeira vez ou para quem vai assistir esse vídeo depois, eu sou a Mari, herbalista, trabalho com cuidado natural, e aromaterapia. E estou aqui para para estimular, incentivar e trazer as reflexões sobre os ciclos da natureza, sobre essa relação com a natureza e essa consciência da gente encontrar a natureza dentro da gente, né? E aí vou pedir, Mi, se apresenta para a gente começar a nossa reflexão aqui, o nosso papo. Obrigada, Mari. É exatamente isso que a Mari falou, né? A ideia é a gente colocar em reflexão como a natureza atua dentro da gente também, né? Para a gente ir ganhando essa sintonia. Meu nome é Milena, para quem não me conhece, eu trabalho com mulheres há mais de 20 anos, relacionando culturas ancestrais, a dança e resgatando rituais de conexão com a natureza. E também sou artesã de joias. Faço amuletos femininos inspirado nesse meu caminhar, nesses meus estudos da ancestralidade, do feminino. E eu estou aqui super feliz, vencendo aí mais uma resistência minha, porque a gente fez esse tema maravilhoso que eu amo muito, que é o equinócio de primavera, e eu entrei aqui no invernaço, porque, enfim, eu me dei conta e eu achei até interessante de trazer e de colocar isso aqui, né? A gente está no final do inverno e entrando na lua minguante. E eu tô menstruando hoje. Eu falei para Mari, Mari, eu não vou dar conta, eu vou menstruar, eu tô super fechada, não tô para falar de primavera. E aí tô trazendo assim essa reflexão junto, né, de quanto é importante a gente entender o movimento até para entender o florescer, né? Para entender da onde vem o florescer, da onde vem a força de florescimento, que é justo desse movimento inverso, né? Como eu sou estudiosa do movimento, a primeira coisa que a gente tem que entender, quem quer entender as forças naturais de movimento é isso, é a contração e a expansão, né? E É o eu movimento tô... da vida, né? Toda a Exato. vida segue nesse fluxo de contração e expansão. E exatamente, se a gente não entende que é tão necessário para haver a expansão é necessário que haja contração. E quanto mais a gente permite que essa contração haja dentro da gente também, né? Porque isso eu acho que é a grande dificuldade da nossa sociedade, né? Da nossa forma de viver. Mais a gente permite que a expansão ocorra. Então, eu estou aqui, né? Numa super contração, num movimento natural do meu corpo de querer se recolher, permitindo que isso aconteça, porque eu sei, então, assim, pensando agora, refletindo a questão da natureza, porque eu sei que a lua vai voltar a crescer, né, em algum ponto, então eu dou esse tempo, eu permito que esse tempo ocorra em mim, para que quando olha só que incrível, então a gente está, a lua está minguando, o inverno tá chegando ao fim, ou seja, está chegando naquele Tá ponto minguando também. de terminar uma fase. E eu tô minguando também, tô sangrando. Então, é muito conexão, assim, se Muito você se dá conta, sincrônico. todas estão conectadas de alguma forma, né? De alguma forma tá todo mundo conectado. O lance é a gente parar para perceber e respeitar, porque em breve eu vou entrar em ovulação, a primavera vai chegar, então tudo vai me chamar para fora. Então, Uhum, eu estou aqui para compartilhar isso, que eu refleti, que eu acho, uhum. uau, como é bom eu poder estar falando sobre isso,
sobre a entrada da Uhum. primavera agora, né? Sim, E dá esperanças. sim. E algo que eu também fiquei pensando muito assim sobre essa live e o que trazer e o quanto é impossível falar de primavera sem falar de inverno, sem falar de todos os outros momentos da natureza. E aí trazendo para mim, porque a ideia é essa, a gente fazer essa relação, né, com o que acontece dentro da gente. Me veio duas reflexões. Uma é esse ciclo mais amplo, né, de primavera, verão, outono, inverno, que acontece a cada 3 meses, e o quanto nós, mulheres, vivenciamos esse ciclo também mensalmente ou sincronizado com o ciclo da lua. E é mais ou menos assim, são as mesmas ondas, só que num tempo reduzido. Então, a cada mês a gente entra em fases tanto de recolhimento quanto de expansão. Então, dentro desse ciclo mais amplo, a gente tem pequenos ciclos também de recolhimento e expansão. Quando a gente chega na fase pré-menstrual, vem uma necessidade de recolher, vem uma necessidade geralmente, né? O que eu percebo é que ao longo da minha vida inteira eu briguei muito com essa necessidade, eu tentava continuar seguindo no mesmo fluxo, no mesmo ritmo, e aí vem muitos sintomas, né, de dor de cabeça, de cólica. E quanto mais eu venho respeitando esse processo e realmente respeitando esse recolhimento, essa diminuição de ritmo, esses sintomas ficam mais leves. E essa fluidez fica mais tranquila dentro dos ciclos. E quanto mais eu respeito esse recolhimento, mais fácil é depois a expansão. Então, eu percebi nesse processo desse ano em específico, que a gente está, né, aí há 2 anos, num momento muito diferente de tudo que já foi vivido. E eu acho que eu fui me aproximando muito dessa observação dos ciclos da natureza e observação dos ciclos dentro de mim. Nesse inverno, em junho, final de junho, eu entrei num inverno da alma muito profundo, muito escuro, muito gelado, assim, uma necessidade muito grande de mudanças, mas eu primeiro precisei entrar nesse lugar de escuridão, de recolhimento, de não conseguir me expandir, de não conseguir falar, de não conseguir procurar pessoas, de ficar mesmo muito quietinha. E aí eu fiquei relacionando isso com a natureza, o quanto a semente é justamente esse recolhimento, essa contração de um potencial gigantesco, né? Fica tudo dentro da semente ali, o potencial, sei lá, de uma grande árvore tá na semente. E o quanto é necessário essa contração e isso que é gerado no inverno, no frio, que a gente contrai, que a gente entra para dentro, que as plantas, né, entram para dentro, perdem as folhas, concentram suas forças no interior e o quanto isso gera as sementes, que é esse potencial armazenado. E agora, nesse momento aqui onde eu tô, né, em São Luís do Paraitinga, eu moro num bairro rural, a gente vê o vento espalhando muitas sementes. É muito legal, porque tem as paineiras, que é aquela árvore que dá tipo um algodãozinho, né? E isso está voando por todo canto e outros tipos de semente. Então, esse potencial que foi armazenado, que foi guardado, agora está sendo espalhado, está sendo esparramado. E a primavera justamente é o momento em que essa semente arrisca brotar, né? Arrisca sair dessa casquinha de proteção e brotar para florescer, para entrar em outro, para compartilhar, para doar para o universo independente, para quem se doar, se mostrar.
Então, como assim trago essa pergunta ou essa reflexão para cada um, né? O que que meu, quando a gente entra nesses momentos de recolhimento, às vezes de tristeza mesmo, são momentos em que fazem a gente voltar para dentro e buscar a essência, né? Que é que tá dentro aqui de mim que é especial, que é potência, que é e que às vezes está ali recolhidinho. Então, entrar para dentro, reconhecer e cuidar disso é muito fundamental para que depois isso possa sair, desabrochar, né, num movimento natural. O que eu observo na natureza é isso, apesar da energia vital despendida para uma planta florescer, isso não acontece com esforço, acontece com trabalho, mas não com esforço. Então, eu venho olhando muito para isso em relação à vida, à minha vida e até esse evento que a gente já vai falar um pouquinho, mas assim, realizar e materializar coisas dá trabalho. E às vezes a gente entra num lugar de esforço, de querer controlar, de querer que a coisa aconteça apesar de, e eu estou olhando para isso e tentando buscar esse lugar de permitir que as coisas aconteçam, trabalhando, fazendo a minha parte todos os dias e deixando que a coisa nasça, que a coisa aconteça, que a coisa floresça. Então, não sei se eu estou um pouco confusa. Não, eu entendi sim, porque é bem isso, tudo tem a sua hora. Eu escrevi isso até esses dias. Tudo tem sua hora, tudo tem o tempo certo. E tudo tá na hora certa, né? A gente Uhum, querer, quando entra em sofrência, né? Porque você tá querendo, é como se quisesse que a semente brotasse antes da hora, ou que florescesse, que a flor florescesse antes do tempo, né? E tudo tem, na natureza é tudo tão perfeito. E a gente observando os ciclos mudando, a gente percebe que tudo tem a hora exata. E aí a gente é tão desconectado que quer frutos antes da hora. Né? Aquela coisa que quer que a primavera chegue o tempo todo, que a gente já falou, né? Como uhum, querer florescer o ano inteiro. E não é assim. Tem, uhum, claro, espécies que vão florescer mais, tem espécies que vão florescer menos, mas com uma flor muito rara, né? uhum, Então, é isso, com a gente acontece igual. E eu queria também complementar, você falou dessa coisa da semente, isso para mim é muito simbólico, e eu fiquei também refletindo sobre isso, e a gente já até refletiu juntas. É como assim, a sensação é que chega uma hora, a semente está lá no denso, né, debaixo da terra. Assim como a gente vai para o denso e vai para o sutil, para o denso e para o sutil. A semente está no denso, ela está no escuro, ela está fechada. Só que é denso ali e ela vai crescendo. Chega uma hora, a semente não, mas lá dentro, né? A ramificação. Chega uma hora que ela não cabe mais. Ela precisa sair. Senão ela vai morrer, ela vai apodrecer. É mais ou menos como a gente, né? Chega uma hora que você tem que quebrar a casca. Se não isso. quebrar, você vai estagnar e vai embolorar lá dentro, né? Você vai ficar estagnada. E aí a força da vida vai tirar ela lá de dentro e vai fazer ela ir em direção à luz, que é onde ela vai Uhum, buscar a continuidade da vida dela, o novo ciclo da vida dela. E eu uhum, penso também que isso acontece com o feto que está na barriga da mãe, que né, gosto de relacionar. Que chega uma hora que ele não cabe mais lá dentro. É como uma sementinha brotando mesmo. Ele não cabe, fica apertado. E a mãe, idem. Quem já teve bebê sabe, chega uma hora que você não fala, ai, tá bom, já pode não nascer porque eu aguento não mais. aguento mais. E os dois nascem, né? Os dois Uhum, nascem, né? A mãe renasce, o bebê nasce. E isso é a primavera. É a uhum. natureza não se cabendo mais. Ela, pá, ela explode, ela tem que ir para fora, ela tem que expandir, ela tem que ir para a luz. É uma A força que natureza. vem de dentro, né? Que é um impulso, é um impulso que
que simplesmente brota, né? Força da vida, né? É a própria força da vida que faz esse movimento inverso para também poder se revigorar de novo, né? Então, tanto da forma que vai para cima e expande em direção à luz, vai chegar uma hora que vai precisar, para retomar essas forças todas, vai precisar voltar, que aí é a entrada do outono e inverno. Vai voltar para o denso, para se reabastecer, porque a energia vital também está na Terra, né? Então ela vai resgatar essa força vital nesse recolher, nesse denso, nesse escuro, úmido, né? Pensando na semente, e depois ela vai de novo brotar para a luz. E isso ocorre com a gente também, né? E como você falou, na mulher é evidente que praticamente todo mês a gente faz essas viagens, né? E de dentro para fora, né? De ter que recolher para poder sangrar com tranquilidade e depois voltar a criar, né? A entrar em contato e colocar para o mundo os seus projetos criativos e tudo Uhum. mais. E como é Mas importante. independente, mesmo a mulher que não menstrua, ou homens, quando a gente se conecta, né, e observa esse fluxo, nosso convite aqui, eu acho, é esse, né? É a gente olhar para esse fluxo da natureza, que é o fluxo cósmico, né? É essa energia cósmica mesmo que está aí circulando. Quando a gente olha para isso e se conecta com isso, o quanto de potência a gente ganha por permitir que esse movimento aconteça. Então, eu percebo, assim, essa coisa da sociedade atual que chama para fora o tempo inteiro, que distrai o tempo inteiro, que chama para atividade o tempo inteiro e que vai esgotando energias. Então, eu vejo muita gente se queixando, né, de se sentir esgotada, de se sentir cansada, de se sentir, enfim, sem energia. E o quanto, e ao mesmo tempo fugindo desse lugar de recolher, de ficar triste. Muita gente tem medo desse lugar, da tristeza, do recolhimento, de ficar quietinho. Então começa a fazer, fazer, fazer. E aí a gente perde esse fluxo do recolher e expandir. A gente perde a possibilidade de ganhar essa energia junto com a natureza. Mas isso é uma questão que eu acho, eu não posso me colocar fora dela, entende? Sinceramente, eu mesma tendo esse estudo, observando, a gente vive num sistema que é muito difícil mesmo. A gente não está em conexão com a natureza verdadeiramente. Por mais que eu, pelo menos, vou falar de mim, porque muitas vezes eu me desrespeito em relação a Uhum. isso, né? Estou lá tentando produzir, mesmo quando estou internamente improdutiva. E faz parte também, é uma questão da gente parar e tomar consciência, primeiro, Estamos né? aprendendo, né? Né? E tomar consciência, e por mais que às vezes você tenha que trabalhar, porque também a gente fala, agora você tem que parar tudo e se recolher. Talvez não adiante para muitas pessoas, né? Tanto quanto para mim, muitas vezes. Eu tenho que fazer as coisas, né? O que é esse recolher, né? Às vezes é energeticamente. Então, você pode continuar fazendo as coisas, mas dentro tem um silêncio, sabe? Tem uma necessidade de silêncio interno. Então, também tem isso, porque a gente vive numa sociedade, num sistema que é praticamente, sabe, tudo para fora. É Uhum. quase fora. Você tem que aprender a se expressar, você tem que aprender a colocar para fora. O tempo todo a gente está pondo para fora, né? E para dentro. O que que nutre a gente, né? O que que vai fazer você realmente se conectar com esses momentos de necessidade de ficar para dentro, né? De ficar introspectiva. É Uhum. importante. Mas a gente veio aqui para falar da primavera, então é Mas isso. A estamos questão falando, né? É é, isso. O quanto é importante esse recolhimento, esse guardar a potência, porque não chegamos ainda na primavera, né? O nosso convite é vem florescer junto com a gente. Eu acho que a maior medicina desse evento começando com nós mesmas, né? Eu acho que
Eu e a Mi, a gente é amiga há uns 20 anos, Mi, pouco mais, talvez. Isso. E a gente, uma das coisas que nos conectou foi essa conexão com a natureza, né? Foi essa conexão com essa observação e com esse se sentir acolhida e abraçada por essa natureza, né? Perdi o fio da meada. Então, a gente vem conversando sobre essas coisas e se nutrindo sobre essas coisas há muito tempo. E essa sementinha, então a gente está organizando um evento de celebração da primavera, né? E isso é uma semente que vem sendo que foi plantada há alguns anos, né? Faz alguns anos que a gente conversa sobre isso, sobre criar esse evento. Já sentamos muitas vezes para visualizar, para pensar sobre o evento e tudo mais. E de repente, nesse inverno, e foi lá no inverno, num momento que a gente estava juntas ali, que nós duas olhamos uma para outra e falamos: Meu, vamos, né? Vamos fazer isso acontecer. Justamente num momento que tá muito delicado, toda essa questão de Covid, de recolhimento, né? Justamente de isolamento que a gente vem passando. Eu sinto que brotou aí uma necessidade muito grande de encontros significativos, né? De encontros nutritivos. E aí surgiu essa proposta de fazer essa celebração do equinócio da primavera no Refúgio das Sete Cachoeiras, que é uma pousada onde eu trabalho aqui em São Luís do Paraitinga. E eu acho que, para mim, é algo assim que brotou de uma necessidade pessoal mesmo, de marcar esse ciclo, né? Mas uma coisa é idealizar e a outra coisa é realizar. Eu acho que a gente está se deparando justamente com esse trabalho esse trabalho intenso que é materializar algo. E a gente se depara com as nossas humanidades também. A Milena é uma professora de dança, eu sou uma herbalista, cuidadora, e de repente a gente tem que ser empreendedora, tem que lidar com números, com plataforma de pagamento, com divulgação, com produção de material para o marketing, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente precisa lidar. Estamos acionando pessoas e rede, mas eu também convido quem está aqui para ajudar a espalhar essa semente, porque é algo assim, é um convite mesmo para a gente se conectar com a natureza, né? Para a gente celebrar a natureza, para a gente celebrar, achar dentro de nós esse lugar de celebração e de alegria. E tá desafiador isso nesse momento. É quase pode dar culpa, inclusive, de falar como assim eu vou celebrar num momento desse? Mas justamente a gente precisa se unir nessa energia positiva para se nutrir e poder dividir, espalhar e compartilhar o positivo com as pessoas. Então, é esse convite, assim, dá trabalho, pode ter uma energia importante despendida, e quando a gente se junta, se fortalece, entra em cooperação, é esse aprendizado da natureza, né? A natureza exuberante, ela é diversa, tem esse sentido de cooperação, de milhões de micro-organismos atuando e trabalhando, as plantas entre elas se ajudando, se contribuindo. Uma monocultura está sujeita a pragas, está sujeita, né? A gente sozinho, a gente perde força. Então, esse convite, assim, de se juntar num propósito maior, de se ver natureza, é algo para buscar esse fortalecimento, essa nutrição, para que a gente possa seguir. A vida segue infinitamente. Nem tudo está ao nosso controle. Então,
a gente se unir num momento de celebrar, de se conectar com a natureza, de acender uma fogueira, de andar descalço na terra, de entrar numa cachoeira, são coisas que trazem essa nutrição interna para que a gente possa achar essa força dentro. Sim, é, eu queria também colocar que essa celebração de equinócio de primavera que a gente quer fazer, né, que a gente está planejando de fazer com as mulheres que se aproximarem, ela é um resgate de uma celebração muito ancestral, né? Que tinha funções dentro das comunidades, das tribos, né? Dos povos ancestrais. E eram justamente isso, eles trabalhavam muito na terra, né? Era uma vida também, provavelmente uma vida suada. E as festas, as celebrações eram momentos para descansar, para relaxar e para se conectar com o mundo mais sutil, com, com o que não era ali no dia a dia, o que está fora do universo denso da matéria. Então, isso era muito comum para os povos antigos, de tanto em tanto tempo para celebrar. Música e dança sempre foram medicinas. O contato com a natureza, o relaxamento, tudo isso eles usavam como medicinas, né? Uhum. Então a gente precisa, de alguma forma, resgatar medicinas naturais, porque do jeito que a gente está, com a sociedade cada vez mais doente e a indústria farmacêutica cada vez mais atuante, ou e a natureza, né, cada vez mais destruída. Então, é também uma iniciativa de resgate, né? Acho que a minha união com a Mari tem isso. Puxa, eu uso a medicina da Mari, que ela é minha terapeuta, assim, ela não gosta que eu chame ela de terapeuta, mas ela é minha terapeuta das ervas, e a Mari usa a minha medicina, e muitas vezes a gente se cura assim, né? A minha Uhum. medicina, eu digo, as minhas práticas de dança. Puxa, fui fazer a sua prática sair super bem. Puxa, eu usei aquelas ervas que você falou e eu melhorei pra caramba. Nossa, isso é a nossa medicina, isso, e uma lembra a outra, né? Sim. Quanto a gente perdeu essa confiança no nosso corpo, né? Na própria a cura através do corpo, que para mim é a dança. A Uhum. dança é algo que a gente faz para curar o corpo, e é natural, quem faz é o corpo, na verdade, a gente não faz nada. A dança não é mental, ela não é mental. Ela vem para equilibrar a energia do corpo, ela vem naturalmente, né? A ideia era essa. Uhum. Os antigos, pelo menos, era assim: bota a música e o povo vai sentir quem que vai dançar ali, né? E a Uhum. ideia desse trabalho é essa também, de te ajudar a resgatar a sua própria dança medicina, né? O que Sim. o seu corpo precisa fazer para se curar. E o herbalismo é uma medicina maravilhosa que, enfim, ancestralíssima, e a gente está resgatando agora com força e tudo mais. Agora é colocar confiança cada vez mais na natureza, na sabedoria do corpo, na sabedoria das ervas, que é a natureza. Enfim, resgatar isso. Essa é a Uhum. nossa intenção maior. E Sim. num portal magnífico, que eu acho que é o mais forte em questão de vitalidade do ano, acho não, é o portal que traz vitalidade, que traz renovação, que traz renascimento, que é o portal de equinócio de primavera, né? Que é o momento de equilíbrio, onde o dia e a noite têm a mesma duração e que todas as forças coincidem para que a força criativa da natureza, ou a grande, né, a grande deusa, a grande mãe, ressurja com toda a sua beleza e magnitude, né? Que ela vem Uhum. trazendo cores, formas, abundância para para trazer toda essa vida de volta para a Terra, né? É o Sim. ressurgimento da beleza da Terra. Isso é a E simbologia, né? sim. E a gente, assim, se firmou numa história ao marcar o evento, né? Uma das coisas que a gente conversou, porque o evento vai acontecer do dia 20 ao dia 23, sendo que o dia 22 de setembro é o dia do equinócio.
E isso cai de segunda a quinta-feira, ou seja, durante a semana. A gente tem consciência que muitas pessoas podem estar trabalhando e que não tem disponibilidade. A gente até cogitou a ideia, será que a gente tem que fazer no fim de semana para possibilitar? Mas uma coisa que ficou muito forte é, assim, a gente precisa se conectar com realmente com essa data, né? Tem que ser de verdade para sair desse esquema do sistema, a gente precisa estar conectado com o dia que isso acontece mesmo. Então a gente decidiu por arriscar, né, e marcar esse evento durante a semana, mas fazendo esse convite mesmo para cada um que puder dar essa importância para vivenciar esse momento de verdade, né, no momento em que ele acontece na natureza. Então, Porque isso é é um uma evento coisa. cósmico, né? É um Quem somos evento nós para cósmico. mudar a data? Aí a gente Por vai celebrar conta que, do. nossa, mas é um evento, é uma data mágica, é um portal mesmo. É É um difícil, a portal. gente está quebrando um calendário praticamente, quebrando um sistema para poder fazer numa data que não é um fim de semana, que provavelmente as pessoas podem não conseguir ir por conta de trabalho, né? Precisa dar uma mexida na rotina. Sim. Então, Mas é é isso, justamente mas esse convite é um aí. resgate da importância do que está acontecendo cosmicamente, né? Não Sim. só. Sim. E outra coisa que eu queria trazer, assim, a Mi trouxe, né, essa coisa das nossas medicinas, a dela, a dança, a minha do herbalismo. E eu vejo essas coisas assim como nosso florescimento e cada ser humano dessa terra, né, tem algo dentro de si que brota naturalmente. Muitas vezes nas nossas conversas a gente fala essa coisa do herbalismo, para mim é algo que eu carrego desde adolescente e é algo que simplesmente brota de dentro de mim. Eu amo estudar as ervas, é algo que me gera um calor interno, faz tanto sentido dentro de mim que eu sinto de trazer, é o que eu venho trazendo para o mundo, né? Assim, é o que brota mesmo de dentro de mim. E quando eu participo das aulas da Milena, por exemplo, e da dança, apesar de eu amar a dança e descobrir a dança como uma medicina para mim, quando eu faço aula da Mi, ou mesmo outras aulas com outras pessoas, eu percebo o quanto é algo que floresce de dentro dela, o quanto flui a condução na dança, o quanto ela pode despertar em mim algo. Mas, por exemplo, eu não seria uma professora de dança. Pelo menos nesse momento, não é essa flor que brota de dentro de mim. Eu gosto de dançar, mas não de transmitir isso. Então, o convite também é para a gente olhar, né, cada um para essas potências, que sementes estão dentro de mim e que brotam naturalmente, que geram um calor interno quando eu penso sobre isso, quando eu pesquiso sobre isso ou quando eu entro em contato com isso. Então, é legal de observar assim no entorno, sei lá, eu vejo meus filhos, minhas filhas, minha mãe, amigas, a gente percebe quando cada um traz algo assim muito nato, muito que floresce. Então, poder olhar para isso e poder nutrir essas sementes, eu vejo que tem pessoas que, por conta do sistema, abafam um desejo ou esse algo que está ali latente para brotar, para se manter numa segurança, e aí isso vai gerando insatisfação, isso vai gerando angústia, isso vai gerando depressão, é a semente apodrecendo, né? É a semente que está lá, cheia de potencial para brotar, mas que por conta dessa fantasia, talvez do controle, ou enfim, por conta dos aprendizados, por conta, vai ficando lá quietinha. Então, é importante que a gente identifique essas sementes para permitir que elas brotem. E aí eu acho que é esse o convite um pouco, né? Para a gente olhar. Geralmente são coisas que desde criança já tinham brilho.
quando a gente, né, coisas que a gente brincava, essa coisa do herbalismo e da alquimia. Eu, quando era criança, eu era doida por essas alquimias, por essas, pelas bruxinhas, pela Madame Mim, ou pela, enfim, tinham elementos da minha infância que eu vejo que seguiram comigo e continuam seguindo. E quando eu entro em contato com as ervas, com o herbalismo, eu me sinto brincando. É um pouco a criança que volta, assim. É essa chama de vida. E a semente não deixa de ser, né? Ou o brotinho é a criança, é essa coisa que é cheia de vitalidade. Então, acho que celebrar a primavera tem um lugar também de achar, de resgatar esse lugar da criança, ou essa sensação de brilho que tem na criança. E aí a gente Perfeito. pode olhar, assim, resgatar isso, né? O que que é que quando eu era criança era algo que, puf, só Sim, com certeza. surgia, né? Essa pureza da criança, né? Ela simplesmente é. Ela não fica pensando que. Até as pessoas falam, né? Na verdade, os adultos chegam e falam: o que que você quer ser? Mas a criança já é, né? Aí ela fica pensando: Exato. ai, não sei, bombeiro, não sei o quê, mas, cara, ela já é, ela já tá ali, né? E eu lembro muito também, você falou isso do herbalismo desde criança, das alquimias. Eu, desde criança, juntava as amiguinhas para fazer apresentações de dança, Olha sempre que uma ótimo. coisa super criativa. Eu pegava o violão, nem sabia tocar, e ficava fazendo sempre a mesma coisa. Eu sempre fiz a mesma coisa de formas diferentes. Então, assim, eu acho que ainda vive uma criança muito pura dentro de mim, e muitas vezes eu penso em desistir dela, mas quando ela se revigora, é porque eu falo, cara, não dá mais, isso é coisa de criança, você tem que fazer ter uma profissão dessas mais comuns, que recebe um salário e não sei o quê. Não, aí eu revigoro, né? Toda vez. Aí eu passo, eu falo, não, eu vou revigorar essa minha força criativa. É isso que a minha força criativa pede para eu fazer, né? A força criativa é isso que floresce, né? É isso que faz com que as flores desabrochem. É essa força criativa. Então, acho E que a está gente, ao ligado longo. com essa pureza, né? Você fala da Exato. criança, mas é a pureza, é a nossa pureza, é a nossa força vital. E justamente a primavera, já que você tocou nisso tão lindamente, é representada na magia, né? Quando a gente fala da magia, tem uma representação da natureza que se chama deusa tríplice, são as três fases da vida da mulher. E ela é muito bem representada na natureza. E a primavera, ela é simbolizada pela Virgem, que não significa intocada, não tem nada a ver com isso. Depois a gente pode explicar, mas a Virgem quer dizer a pura vitalidade, é a jovem mesmo, né? Essa E isso energia jovem. representa os ciclos da natureza, né? Então nós temos dentro de nós o tempo todo a deusa tríplice, assim como qualquer planta, qualquer espécie passa por esses ciclos, né? Uhum. E essa vitalidade que a natureza traz na primavera tem a ver com o resgate dessa pureza da donzela, como eles dizem. Eu também não gosto de usar donzela porque não tem a ver com virgindade, tem a ver com pureza e com força vital, né? Uhum. Mas tem Uhum. então as três fases, né? Só para não ficar perdido. A virgem, a mãe e a anciã. São as três fases da natureza. A primavera, a gente está na virgem, que é a renovação, a força da renovação. E todo o potencial de crescimento da energia criativa se encontra na primavera, assim como na lua crescente. Aí no verão é o ápice, né, dessa potência que chega no seu máximo e Isso. depois começa o declínio. Então, esse é o eterno ciclo, né? E a gente Então, segue para nele. conectar no verão, seria a mãe, né? Que ela chegou no Isso, ápice, mãe, então é a força máxima já incorporada ali, grávida de uma nova vida. E no inverno, de outono para o inverno, é representada na magia pela anciã, né? Que é isso, a sabedoria máxima da vida. isso.
Então, eu vou aqui, a gente tem 15 minutinhos. Se alguém quer perguntar alguma, sua Se mãe falou alguém uma coisa quiser, super legal que eu vi passando deixa aí. eu, deixa eu achar aqui o que é Se o, alguém quiser o que o perguntar sistema alguma propõe coisa, ao consumo. Bom, passou na nossa conversa. Se alguém tiver alguma pergunta, mas eu vou falando aqui sobre o evento, né? Então, do dia 20 ao dia 23 de setembro, a gente faz esse convite para as mulheres virem celebrar com a gente esse equinócio de primavera. E nesse evento ele vai acontecer no Refúgio das Sete Cachoeiras, que fica em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. Num santuário ecológico, o refúgio é um lugar muito cultivado pela Nilce e pelo Zé Carlos, que são os donos desse lugar, e por toda uma equipe, enfim, de pessoas que cuidam dali. E que foi assim, eles vêm cultivando e reflorestando e cuidando dessa natureza de uma forma muito amorosa. Então lá a gente tem cachoeiras, várias trilhas, tem um salão de fogueira maravilhoso, que é onde a gente vai fazer muitas das nossas práticas. E que mais? E aí, assim, para participar, quem sentir e quiser participar, o meu convite é entre no meu perfil do Instagram ou no da Milena, do Spiral Flow Dance. Tem lá na bio um link com um botãozinho para entrar num grupo de WhatsApp. E aí, por esse grupo, a gente vai compartilhar as informações. A gente está aqui trabalhando intensamente nessa parte mais material da coisa e de disponibilização de link de pagamento e de toda essa história. Então, a gente está convidando para quem quer participar do evento, entra nesse grupo de WhatsApp e por ali a gente vai passar as informações mais detalhadas do evento. Quem tiver pergunta também, é um canal de comunicação direto ali com a gente. Então, eu faço esse convite e peço ajuda mesmo de quem está aqui ou de quem assistir essa live depois de compartilhar com as pessoas, de espalhar essa semente, né? Da gente se unir para celebrar a natureza. E quem não puder estar presente, que esteja com a gente por aqui, a gente vai seguir fazendo, trazendo essas reflexões, fazendo essas conversas, porque a ideia é realmente que a gente se una pessoalmente ou não, presencialmente ou não, que a gente se una nesse fluxo de conexão com a natureza, que a gente se aproxime desse ciclo e vá aprendendo não só aqui, mas sentindo no corpo esse fluxo acontecendo, permitindo que esse fluxo aconteça dentro da gente também. Então a gente faz esse convite assim, vem junto e chama mais gente, compartilha, ajuda a espalhar essa semente, para que a gente vá criando uma outra consciência, né, em relação ao planeta, em relação à natureza, em relação à humanidade, de que a gente se aproxime dessa consciência da natureza de cooperação, de conexão, de ajuda mútua. A humanidade, assim, está caminhando para um lugar meio esquisito, meio obscuro, meio. Eu tenho minha filha de 20 anos está preocupada com o apocalipse mesmo, né? Com o quanto a gente está, assim, a humanidade se perdeu um pouco no processo. A natureza segue no caminho de vida, mas eu sinto que a gente está correndo riscos mesmo. E enquanto a gente não se enxergar a natureza, não se integrar, realmente o caminho é a finitude. E tá tudo bem também, porque isso é o ciclo macro da vida. Mas enquanto estamos aqui, eu sinto como missão, para mim, assim, não tem outra coisa que faz sentido senão essa conexão com a natureza, senão tá em comunhão com a natureza e com as pessoas. E,
E é desafiador, porque o aprendizado que eu tive desde criança nessa sociedade, nesse sistema, sempre foi muito separatista, muito individualista, muito competitivo. Né, a gente não tem uma consciência do que é ser cooperativo, do que é caminhar realmente junto. Então, o meu convite é: vamos aprender junto como é que faz isso. A gente está aqui nesse empenho, tem pouco tempo para o evento acontecer de fato e a gente precisa de ajuda para que ele aconteça. Então, quem sentir, quem achar que faz sentido, ajuda a espalhar essas sementes. Quer falar algo, Mi? Alguém tem perguntas? Então, Acho que eu queria falar um pouco da ideia do evento, é que a gente, reunindo essas artes, né, a Mari tem todo esse trabalho de autocuidado de uma forma muito linda e muito estudada, através da aromaterapia, das ervas, e a ideia é a gente trazer esses cuidados e se preparar mesmo energeticamente e fisicamente para esse portal que é o equinócio de primavera, para estar ali celebrando em festa mesmo, uhum, em festa dentro e fora, né? Então trazer primeiro essa coisa do sentir o corpo, do mover o corpo, do cuidar do corpo para receber esse momento mágico que é a entrada da primavera. Então a gente vai criar junto um rito de primavera, tá? Então fica o convite, quem quiser entra no grupo, tá lá no link da bio, como a Mari falou. Eu acho que é isso, a gente vai seguir fazendo outras lives, vão acompanhando quem estiver curtindo, mesmo que não possa estar participando do retiro, a gente vai trocando bastante informação aqui com vocês. Eu acho que é já, isso, gente. já podemos até encerrar, já vou agradecer a presença de quem está aí e até uma próxima. Gratidão, gratidão, Mi, por essa parceria. É muito importante caminhar junto e ter essa força aí. A gente vai se ajudando, né? Gratidão pelas pessoas que estiveram aqui e pelas pessoas que ainda venham a assistir. Que se a deusa permitir, essa live aqui vai ficar gravada. Então, um beijo para vocês, um ótimo dia. A gente se vê de novo sábado, às 9 horas da manhã. E teremos outra live. E em breve a gente vai anunciar aí um cronograma de próximas lives e próximos temas. Gratidão a todos. Gratidão, Um Mi. beijo, gente. Bom dia para todos. Bom dia.